O que podem fazer sexo, não fazem. E os que não podem, é os que fazem. O solteiro não pode fazer sexo. Ele pode sentir desejo? Pode. Mas não pode fazer o sexo. É assim que fala. E os que podem fazer são os casados. E não fazem por quê? Porque às vezes ficam limitando por algumas coisas que interpõem o relacionamento sexual do casal. Mas não é a lição de hoje. Mas é porque a tradição mundana está entrando no seio da igreja. E até mesmo a tradição de homens que entram no seio da igreja, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que as pessoas deturpam pensando que é de Deus, porque se é ministrado em um púlpito, porque acha que provém de Deus. Nem tudo que se fala aqui é de Deus, porque aqui eram os escribas e os fariseus que estavam deturpando a palavra, colocando o homem acima da palavra de Deus. E é assim que tem feito em várias igrejas, o homem tem colocado ele acima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é primazia para o homem, é ela que dá a liberdade em Cristo Jesus para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. A abundância está na obediência da sua palavra e andar de acordo com a sua vontade. Então os fariseus começaram a repreender os discípulos de Jesus. Será se não têm sido os discípulos repreendidos pelas tradições? Às vezes as tradições não têm levado você à repreensão. Porque a tradição ficou mais forte, mais evidente do que a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Porque você amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque hoje é comum trocar a glória de Deus para cumprir a glória que o homem deu, que Deus deu ao homem. Lá em Romanos 1 diz, porque Deus entregou ao homem as suas próprias paixões e seus desejos, suas consciências. O homem é entregue à sua paixão. Cada um de nós somos entregues às nossas paixões, aos nossos desejos. Agora nós, quando temos a palavra de Deus na nossa vida, que nós entendemos o chamado e o propósito de Deus, nós temos que selecionar o que nós devemos viver. Como santos. Santos irrepreensíveis. A Bíblia diz que nós somos santos e irrepreensíveis. Não tem nada que sermos repreendidos. Porque se nós andamos certos, eu posso falar a palavra de Deus aqui, você não vai ficar magoado. Não vai ficar entristecido. Se você anda retamente, esta palavra não é para você. Mas aquele que anda errado, ele fica com amargura no coração, fica irado, porque a palavra de Deus vai ao encontro do seu erro. E isso traz chateação, traz amargura, traz tristeza, porque ele não quer mudar de vida. Mudar de vida requer o quê? Renúncia e dores. Jesus Cristo falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A renúncia. Tome a sua cruz. Cruz é lugar de dor, de sofrimento. E siga-me. Seguir a Cristo é quando você quer, não é uma obrigação, não é uma imposição, é um desejo de coração em servir a Cristo. E os fariseus começaram a repreender os discípulos. E às vezes, quando os discípulos são repreendidos, eles acharam também no dever de repreender o próprio Cristo. Tem muita gente achando o desejo de repreender a própria palavra de Deus, contestando a verdade de Deus, trazendo a mentira do homem, mudando os valores. Olha só, contestou a Jesus Cristo. Não vê seus discípulos que comem? Será se nós não temos contestado a palavra de Deus para vivermos os nossos valores, não os valores eternos que foram inscritos para mim e para você, em obediência,
em amor a Deus? Nós precisamos avaliar. Eu não estou te repreendendo, eu só estou te trazendo a clareza que você tem que viver a vontade de Deus. Porque o diabo veio cegar o entendimento. E às vezes o nosso entendimento está obscuro, por falta de entender a vontade de Deus. E às vezes as pessoas postam uma posição de santidade, irmãos, e não conhecem nada da palavra de Deus. Quando a pastora falou aqui que uma pessoa procurou ela para que pudesse eu fazer o casamento, nem conheço a pessoa, vou fazer casamento? Absurdo. Batizar, não relaciona aqui na igreja, vou batizar por quê? Eu não sou fantoche, não sou instrumento de uso das pessoas, eu sou instrumento de Deus, para cumprir um propósito, um chamado de Deus, para ministrar ao coração de vocês a verdade, não aquilo que eu quero, mas aquilo que a palavra exige. As pessoas não estão compreendendo porque o Evangelho de Cristo está sendo modificado. Bem, Isaías profetizou a vosso respeito. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muita gente está honrando o Senhor só com os lábios, para parecer. Nós somos uma carta lida, irmãos, você é observado dioturnamente, seus vizinhos te observam, a sua fé, como você anda, como é que você está vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Você é referencial, você não é o pequeno Cristo, você é referencial. Referencial de quem, pastor? De Jesus Cristo. O que você faz é o que Jesus faria. A sua vida é o reflexo de Cristo Jesus para as pessoas, para que as pessoas desejam esse Cristo que você tem, que você diz que esse Cristo é bom, é maravilhoso, é poderoso, que transformou a sua vida, mas o que as pessoas têm visto em você para desejar este Cristo seu? É porque muitos honram só com os lábios. Não é verdadeiro, não procede do seu interior, porque as pessoas leem você. Você pode pensar que as pessoas não te leem, mas as pessoas leem você. Em vão, porém, o povo me honra, ensinando doutrinas de homens. Irmãos, mas o que tem doutrinas de homens sendo ensinadas nas igrejas, como se fosse verdade única ou absoluta, coisas de homens, porque as pessoas não conhecem o poder de Deus, muito menos a sua palavra. A palavra do Senhor tem sido um elemento desconhecido para os cristãos, eles vivem mesmo do que são propagado, não porque tem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter poder de modificar a sua vida, transformar as suas ações. Porque nós queremos mudança na nossa vida, mas precisamos de sermos transformados pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Senão, irmãos, nós vamos ficar como muita gente que diz que é cristã, mas fazem totalmente inverso. Muitos adoram imagens e diz que é cristã, mas na sua igreja pode ter uma imagem para cada coisa.
Tem uma Maria para toda coisa. Eles inventam tanto que não sabem nem a história da igreja deles. Eles não conhecem nem a história da fundação da sua própria igreja romana. Ainda diz que Pedro foi papa, por não conhecerem a história. Nós estamos falando de história, de coisa legítima. Não estou falando mal dos nossos irmãos, porque eles dizem ser cristãos, só que não conhecem a palavra de Deus, vivem a tradição. Aqui os fariseus estavam vivendo a tradição e esquecendo a palavra de Deus. Tem muita gente vivendo a tradição e esquecendo a palavra de Deus. Tem até um movimento de reteté que é tradição. Um barulho estranho que não é de Deus. E pessoas falam como se fosse de Deus. Parece até de Deus. Barulho de Deus. Mas às vezes não é. Nós precisamos ter o conhecimento, irmãos. Se não tivermos o entendimento do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ficar fazendo coisas erradas e achando que estamos certos. E ainda julgando os outros. Porque aqui, os fariseus, que eram os doutores da lei, estavam julgando os outros. Nós somos assim, bons para julgar. Mas difícil para adorar. Nós precisamos ser mesmos adoradores. E a Bíblia diz para adorar a Deus em todo o tempo. E como que eu adoro a Deus? Os que me amam, ouve e obedece o quê? A minha palavra, não é a tradição. Tem tradições. Se você for em várias igrejas, cada igreja tem uma tradição. Uma tem a tradição da campanha, da barganha, da troca. Outra tem um movimento estranho, mas é uma tradição dentro deles, mas que está acima de Cristo Jesus. Por isso que ele falou, muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando nós temos o coração no Senhor, irmãos, somos moldados pela palavra de Deus, transformado pela sua presença em nós. Somos transformados, irmãos. Todo dia somos reputados como aflitos, como ovelha que vai para o matador. Não importa se as pessoas estão falando mal de você, se estão falando mal da sua família, não importa. Importa que você ame a Deus acima de qualquer coisa. Honre ao Senhor com toda a sua vida. E se você honra a Deus, você busca mais Ele. E se você busca mais Ele, você é mais íntimo dEle. Porque o que faz mal, irmãos, não é o que entra. Tem muita gente deixando entrar muitos valores que não sejam bíblicos, que não seja da palavra de Deus, na sua mente e no seu coração. Porque ele é dado para o rádio, para a televisão, para as conversas, para as coisas que não são de Deus. E as coisas de Deus vão ficando esquecidas, afastadas da sua vida. E nós precisamos chegar às coisas de Deus para a nossa vida. E o que Deus disse? Vocês têm deixado as coisas de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Eles falaram, não, nós honramos. Mas quando o pai e a mãe precisavam, eles diziam que era corbã. Corbã significava oferta ao Senhor. Não podia tocar naquilo que é oferta ao Senhor. O dinheiro deles era corbã, para não ajudar os pais e as mães. Era oferta ao Senhor. Mas não era não, é porque era avarentos, negligentes com a palavra de Deus.
Muitas vezes nós vamos nos defender dizendo que é para uma coisa, para Deus. Tem muitos pregadores que pregam esse evangelho para arrancar a lã das ovelhas e dizendo que é para Deus. Um evangelho deturpado. Que se você fizer assim, Deus vai te abençoar. Só tem uma forma que Deus te abençoe se você fizer. Obedecendo a sua palavra. Ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Seja obediente. E creia. Às vezes nós obedecemos, mas não cremos. Mas a Bíblia diz: creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você tem que crer que Ele é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Você tem buscado de Deus? Aonde está a sua busca? Aonde está seu coração? Porque a Bíblia diz: onde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Seu tesouro está onde? Está aqui na terra. Ah, pastor, não tem tempo para pensar no céu não, porque eu tenho que ganhar a vida, eu estou muito preocupado com o meu salário, eu estou preocupado com a minha empresa, eu estou preocupado com isso. Ei, calma, respira. Clame ao Senhor, porque Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ei, para, clame ao Senhor, porque Ele tem uma resposta para você. Ele tem uma resposta para a sua vida. Ele tem uma resposta para a sua empresa. Ele tem uma resposta para o seu coração. Mas você precisa clamar e relacionar com Ele. Ah, pastor, eu não dou conta de mudar. Não, não precisa mudar. Você precisa clamar ao Senhor, porque Ele que muda, Ele que fez todas as coisas, e você vai falar: Senhor, o Senhor sabe como eu sou, o Senhor me fez assim, mas eu não gosto disso em mim. Transforma a minha vida, me ajuda a ser uma nova criatura. Ser nova criatura, irmãos, é ser mudado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser nova criatura. Nós precisamos ser novas criaturas em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, e eu quero viver a minha vitória. Eu quero ver a bênção do Senhor, porque a tua palavra diz que a bênção enriquece e não acrescenta dores. Eu quero viver a bênção. Agora eu vou testemunhar para vocês. De mim, eu não fazia assim não, ó. Meu braço doía demais. Aqui assim, ó, estava doído demais. E esses dias para trás, eu trabalhando lá na casa, eu falei: Senhor, eu preciso trabalhar. Eu preciso, Senhor, fazer as coisas. Mas essa dor aqui, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar as coisas pesadas, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer isso. E o Senhor disse que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades são curadas pelas tuas pisaduras. Senhor, cura-me, se esta é a tua vontade. Me ajuda. E eu tenho trabalhado, irmãos. E muito. Tem dia que eu saio 10 horas da casa. E sem dores. E aí eu fui observar que não estava doendo o braço. Não tinha as dores no ombro. Falei: uai. E foi essa semana passada que eu observei isso. Irmãos, nós precisamos entregar ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não adianta nós ficarmos aí com esse espírito que não é de Cristo. É o espírito do mundo. Tem muito crente cheio do espírito do mundo, um espírito mundano na sua vida, que não deixa Deus mudar seu coração, não deixa Deus mudar a sua mente, os seus pensamentos. A sua vida é um espírito de mundano. Anda de acordo com o mundo, os valores do mundo. Não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. O que sai daqui, ó, do coração, é que contamina. O que sai da nossa mente, nossos pensamentos, e chega na nossa boca, é que nos contamina.
Porque a nossa boca, irmãos, tem muita gente perdendo as suas bênçãos por causa da sua boca. Fala o que não deve, não sabe agradecer a Deus. Irmãos, tudo é motivo de sermos gratos. Você sabia que você tem que agradecer pelo patrão que você tem? Porque o patrão é que traz o salário. E se não agradecermos a Deus pelo nosso patrão, nós podemos perder o patrão e perder o salário. Eu já trabalhei com pessoas que falavam assim: eu quero ver o patrão se lascando. Esquecendo ele que o salário dele provinha do patrão. Que se o patrão perdesse, ele perderia. Quantas vezes você abençoou o seu patrão na sua oração, para que ele tenha condição de te pagar, que ele seja alegre em pagar você, e que o salário que chega na sua mão, ele seja multiplicado na sua vida. Porque nós andamos segundo a tradição dos homens. Os homens falam mal. Eu trabalhava num serviço ali, todo mundo reclamando. Todo mundo reclama. Não sabe a bênção que está chegando na vida dele. O que Deus tem feito. É o que sai que contamina. Aí sai a palavra de um, palavra do outro, e vai enchendo o nosso coração, enchendo a nossa mente. Nós estamos emprestando a mente para o diabo. Os nossos pensamentos para o maligno. A nossa boca para o Satanás. É o que sai. O que tem saído da sua boca? O que tem saído do seu coração? Ah, pastor, eu tenho tanta amargura. Porque não converteu. Converta teu caminho ao Senhor. Entrega. Converter é entregar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fala: você tem entregue. Ah, mas o senhor não sabe a raiva que fulano me fez. Foi o fulano ou foi o maligno que usou ele? Porque te conhece. O maligno te conhece. Ele põe as palavras certinhas para ferir seu coração, para ferir a sua mente. As pessoas falam já aquilo que vai te ferir. Um dia Jesus ia subindo para Jerusalém para cumprir o propósito dele. Pedro entrou na frente e pulou, falou: não vai não. E Jesus falou para Pedro: arreda-te, Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Muitas coisas que entram na sua frente é de Satanás. Mas você não tem o discernimento, não tem o conhecimento e fica achando que é de Deus. Jesus ia cumprir o propósito da morte dele. E Pedro queria atrapalhar. Muita gente às vezes quer atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Jesus Cristo era morrer por nós. Ei, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Tem muito crente que está conhecendo somente a vontade de alguns pastores, de alguns pregadores. Não conhece a vontade de Deus. Verdadeiros manipuladores. E nós concordamos. Não estou falando mal não, irmãos. Escuta aí. Esses dias eu perguntei: fulano, como é que está, fulano? Ah, lá ele não vai na igreja não. Trouxeram ele de lá para batizar. Não ensinou ele a relacionar com a igreja de lá. Não, ele só serve a igreja de Goiânia, não serve a igreja de lá. Eu falei: uai. É porque não ensinaram. As pessoas estão buscando homens que falam segundo a sua vontade, segundo o desejo do seu coração, não segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é em qualquer lugar, irmãos. Se eu estiver numa cidadezinha, eu vou lá na igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu não vou ministrar, mas eu quero ouvir. Nunca viajei que eu ficasse longe da igreja. Não, mas só serve lá. Lá não congrega. Ele mora num lugar e quer congregar no outro? Como assim? Porque fizeram errado. Manipulação.
Nós precisamos ensinar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é honesto. Por isso Jesus falou, olha, é o que sai. É o que sai. Depois disso deixou a multidão. Mas assim mesmo, muitos discípulos não entendem nada. Eu falo, parece que eu falo a mesma coisa sempre. O pastor, não é que eu falo a mesma coisa, é porque vocês não ouvem. Ouve e não entende. Os próprios discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam. Tem muitos discípulos aqui que não entendem. A palavra é ministrada ao seu coração, mas o seu coração não está aberto para isso. A sua mente não está aberta. Ele não está voltado para cumprir a vontade de Deus. E Jesus disse, assim também estáis sem entendimento? Não compreendeis tudo que fala? Entre homens não podem contaminar. Tem muita gente que não entende. Gente ministra. Aí eu vejo a pessoa vivendo a mesma coisa. Eu falo, meu Deus. Eu oro, eu clamo ao Senhor para que ela seja transformada. Porque a palavra de Deus entra aqui num ouvido e sai no outro. Não encontrou guarida, não encontrou lugar no coração. Tem muita gente que não tem deixado a palavra de Deus encontrar lugar no seu coração. Por isso a sua vida não é transformada, ele não é liberto. Aí o povo fala assim, não, vamos fazer uma campanha de libertação. É porque não compreende a palavra. O culto, todo culto é liberto. O que liberta é a palavra de Deus. Não é campanha. A libertação vem pelo lavar da palavra. A palavra vai lavando, vai limpando. A palavra tem que ser ministrada. Todo culto é de libertação. Todo culto é de cura e é de restauração. É para aqueles que ouvem e querem. Não precisa ministrar, você tem que querer. Eu estava só lendo um salmo, a pessoa foi curada. Eu li, ela foi curada. Eu não ministrei cura, mas ela queria a cura. Em ouvir a palavra de Deus, ela foi curada. Nós precisamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos para a palavra de Deus, para sermos curados, sarados e restaurados e purificados pelo poder da palavra de Deus. Eu não tenho dito que a palavra de Deus é poderosa e eficaz, porque não tem acontecido a eficácia na sua vida, porque você tem cerrado o seu coração para a palavra de Deus. Não são homens poderosos, poderosa é a palavra de Deus que você ouve, ela que produz libertação, ela que produz cura, ela que produz restauração, transformação. É a palavra de Deus que produz. Não são homens que impostam a sua voz, que fala de um jeito que você gostaria, que vem fazer você arrepiar. Não, culto não é para arrepiar. Culto é para glorificar a Deus e exaltar o nome dEle, porque Ele é poderoso na sua vida, para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Quem que é poderoso? É Deus. E por que Deus não tem feito? Porque eu não tenho dado lugar. Eu estou falando não é da minha pessoa não. Às vezes você fala assim, por que Deus não tem feito na minha vida? Porque você não tem dado lugar. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. E ele, fugirá de vós. Quando nós sujeitamos a Deus, nós obedecemos. Nós cumprimos a sua palavra. Nós honramos a Ele. Isso é sujeitar a Deus. E resistir o diabo. Resistir as coisinhas que vêm de fora, as tentações, os pecados. É resistir, irmãos. Mas tá para mim. E daí? A resistência você tem que criar. Resistir o diabo. Tem coisas, irmãos, que não é de Deus, é o maligno mesmo. Envia para você até ora. Você acha que o diabo não está ao derredor ouvindo a sua oração? E se você está em pecado, ele não vai ter a brechinha para ir lá e oferecer para você?
Se Jesus estava santificando a sua vida no deserto, o diabo apareceu para ele e mostrou a glória do mundo. Os desejos que o mundo, o homem tinha, ele mostrou todas as glórias do mundo. E falou: tudo isso te darei. O diabo está sempre assim: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. O que é prostrar? É se entregar ao que ele está oferecendo. Você se prostra, você não dá conta, você fica preso, você não dá conta de sair do pecado, daquilo que torna-se uma dependência física, emocional, sentimental, espiritual, porque você está prostrando. O diabo está ao derredor procurando quem o tragar. Ele sabe a sua dependência. Você acha que ele não te conhece? Mas você precisa sujeitar a Deus. Sujeite a Deus. Porque o interior do coração do homem sai os maus pensamentos. Você está pensando que os maus pensamentos saem de onde? Ah não, o diabo não conhece meus pensamentos. Mas o que ele lança, ele sabe todos. Os dardos inflamados do maligno. Ele inflama seu coração. Inflama com o quê? Com adultério, com prostituição, com homicídio, com furto, com avareza, com maldade, com engano, com dissolução, com inveja, com blasfêmia, com soberba e loucura. E tem mais uma. Nós passamos para os nossos filhos e a nossa família. Tudo isso. Porque os filhos é reflexo dos pais. Ei, o que tem lançado na sua mente? É prostituição? É adultério? É homicídio? O que tem enchido o seu coração, a sua mente? Ah, pastor, não é nada disso. Mas é furtos? Ah, não, se eu ver sobrando, eu vou furtar. Ou é avareza? Não. Posso ofertar, não posso dizimar, não posso isso, não posso aquilo. Ah, não. Todo mundo chega só para me pedir. Tem gente que é avarento. É mesquinho demais. Não sabe nem agradecer o que Deus tem dado para ele, para desfrutar das bênçãos do Senhor. É maldade. Ah não, fulano é ruim, eu vou desejar o mal para ele. Tem crente macumbeiro. Só fica desejando o mal para os outros. Tinha uma vizinha nossa que frequentava um negócio de umbanda. E ela morria de medo da outra. Chefe lá. E a chefe morria de medo da ela. Porque as duas eram as duas mais requisitadas. E todas as duas faziam coisa ruim. Por isso que as duas tinham medo uma da outra. Desejando mal para o outro. Fazendo mal para o outro. As duas tinham medo uma da outra. Aonde já se viu isso? A maldade no coração. Nós precisamos ter conhecimento do nosso coração. Você conhece seu coração? Conhece seu coração, irmãos. Conhece seu coração. Engano. Tem gente que está na mente de enganar, fazer tudo quanto é trapaça. A mente dele é de trapaceiro, de enganador. Quem que é trapaceiro e enganador? Desde o princípio. Mente maligna. Satanás. Dissolução. Tem gente que facinho brigar com ele. Qualquer coisa ele está brigando. É uma pessoa dissoluta. Briga à toa. Falta Jesus. Ah, mas eu sou assim. Primeiro não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é isso? Não tem esse versículo? Não tem eu sou assim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo é a vida de Cristo.
Então, acabou de solução. Ai, irmãos, inveja. O povo tem um medo da inveja, do olho gordo. A Bíblia, única recomendação para você, cristão, não tenha, você que não tem, inveja da mulher do próximo, do boi, do porco, do gado, da fazenda, da casa, do carro. Não tenha inveja, você que não pode ter. Os outros podem ter de você que não vai tomar nada que é seu, não, deixa de ser bobo. É você que não pode ter. Os outros podem ter o que quiser, pode invejar o que quiser de mim, não estou nem aí. Problema dele. Mas você não pode ter inveja. Blasfêmia. Irmão, tem gente que reclama demais. É uma blasfêmia reclamar do que Deus tem te dado. Está achando que blasfêmia é só xingar? Blasfêmia é reclamar, irmãos. O povo blasfemou. Deus falou, olha, sobe lá que vocês vão ter a terra. Foi 2 que subiu lá, Josué e Caleb. Acreditou na posse da terra. Os outros 10, todos blasfemaram, desacreditaram. Primeira coisa que eles fizeram, viram uns 2 gigantes lá, falou, a terra é de gigante. Só viu 2, a terra é de gigante. Com medo. Tem muita gente. E começou a reclamar, não, nós não vamos dar conta não. Tem gente que Deus está dando a bênção para ele está reclamando, está comendo e miando. Reclamando o tempo inteiro. Isso é blasfêmia, irmãos. Para de blasfemar do que Deus tem te dado. Soberba. Tem gente que tem um orgulho, uma soberba, se acha melhor do que todo mundo. É soberbo. Para ele só vale a etiqueta. É bobinho, tadinho. É uma soberba. Faz acepção das pessoas pela sua soberba. A loucura. Aí procede, tem loucura, tem demência. Fica louco pelas coisas. Não tem, é compulsivo, compra exageradamente. É umas loucuras. Não vou nem explicar tudo. Mas aqui na igreja não tem ninguém assim, graças a Deus. É só nas outras igrejas. Aqui não. Aqui é tudo diferente. Tudo lavado e remido no sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Todos estes males procedem dentro e contaminam o homem. Está dentro e contamina. Mas vamos arrancar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos arrancar esses males. Levanta. Põe a música da Fernando Ferra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Baixa mais. Glória a Deus. Pai amado, Pai maravilhoso. Eu quero te louvar, Senhor, porque tu estás aqui, ó Espírito Santo. E conhece a nossa vida, o nosso coração,